Então, pessoal, continuando aqui, tá? Vamos falar agora de duas bibliotecas super importantes para a gente, que são as bibliotecas de matemática básica do Python, tá? A biblioteca Math e a biblioteca CMath, tá? A biblioteca Math é para fazer várias funções matemáticas auxiliares que a gente vai ter, e a CMath é a matemática, é a biblioteca de funções matemáticas para os números complexos, né? Por isso CMath. A gente vai estar mais inicialmente focado aqui no Math, e o CMath é só para vocês saberem que se for fazer operações com números complexos, vocês têm uma super biblioteca aí já no Python prontinha para usar, tá? Vamos focar mais aqui na biblioteca Math. Então vamos arrumar aqui para a gente poder trabalhar. Tá, eu quero dar umas dicas legais aqui no Colab, né? Por exemplo, a gente pode limpar toda a saída das células, tá? Eu posso vir aqui, ó. Cadê? File, View. Ó, Clear all outputs. Limpar todas as saídas da célula. Isso aqui limpa todo o teu código, tá vendo? Só fica o código aqui. Posso limpar a biblioteca. Eu posso reiniciar a minha máquina virtual, né, para limpar tudo que estava na memória. Eu posso vir aqui, ó, deixa ele inicializar, né? Então tá criando uma nova máquina virtual, conectou, mas eu posso vir aqui, ó, restart runtime. Isso aqui apaga todas as variáveis que você tinha no teu ambiente, do que você executou, volta para o zero. Ó, vê que os números aqui das células estão todos vazios porque ele limpou tudo, tá? Então você pode limpar tanto os outputs das células, né, para reiniciar o teu notebook, quanto limpar a memória, tá? Mas só uma dica, isso não tem a ver com o comando math e cmf. Você simplesmente podia criar uma nova aba aqui do Colab e trabalhar. Bem, mas agora eu estou com o ambiente limpo, é como se eu tivesse acabado de abrir aqui o meu Colab, né? Então vamos lá. Então eu estou adaptando aqui o exemplo desse endereço, tá? Tem um tutorial aqui que a gente basicamente eu adaptei um pouquinho, coloquei algumas coisas, tirei algumas coisas, mas está bem parecido com esse tutorialzinho aqui. Então, se quiser ver o original, tem muito mais coisa interessante aqui nesse codetutsplus.com tutorials, tá? Vamos ver os módulos matemáticos do Python, Math e CMath. Tudo bem? Então, Math a gente já viu que é para números reais, CMath é para números complexos, tá? Então, ó, ao criar programas no dia a dia, geralmente nos deparamos com situações onde precisamos de um pouco de matemática para realizar uma tarefa, né? Como outra linguagem, Python provê vários operadores para cálculos básicos: estrela para multiplicação, porcentagem para módulo, duas barras para divisão inteira, o comando pol, que é potenciação, e estrela para exponenciação, né? Então, só lembrando, ó, sem importar nada, eu posso chamar o comando pol, que é power, tá? Então, você vai fazer um x elevado ao quadrado, por exemplo, ó, né? X elevado ao quadrado. Desculpa, né? Eu tenho que colocar um valor. Vamos colocar 10 elevado ao quadrado. Tá? Então, olha lá, deu 100. 10 elevado ao quadrado dá 100, né? Então, o primeiro parâmetro é o valor e o segundo é o exponente, né? Outra forma que eu poderia fazer 10 estrela ao quadrado, que eu acho mais interessante. Então, elevar ao quadrado com estrela, né? A potenciação do Python, exponenciação. Beleza? Então, temos duas coisas. Essas coisas não estão na biblioteca, são do próprio Python, tá? Tanto o comando pol quanto esse comando aqui. Bem, então vamos ver, entender as bibliotecas Math e CMath, tá? Então, funções aritméticas primeiro. Essas funções realizam várias operações aritméticas básicas, como calcular o piso, teto ou valor absoluto de um número usando o comando floor, que é piso, ceil, que é teto, e FABS, que é valor absoluto. F quer dizer que é para números reais, que é float, né? Então aqui, ó, a função ceil, que é piso, retorna o menor número inteiro maior ou igual a x, né? Então vamos dizer que eu tenha 100... desculpa, ceil é teto, né? Retorna o menor número inteiro maior ou igual a x. Então vamos, por exemplo, aqui, vamos colocar x igual a 10,8.
tá? 10.8. Qual que é o maior número inteiro, o menor número inteiro maior que 10.8? É o 11, né? É o próximo número inteiro. Então, se eu der um import math, tá? Tem que chamar a biblioteca math. E agora, dentro da biblioteca math, eu vou chamar a função sale, tá? Isso aqui eu tenho que chamar assim. E vou passar o valor x, ó. Então, importei a biblioteca matemática e agora eu posso chamar a função sale, tá? Então, deu 11, tá? Menor número inteiro maior que x, é o teto. A função piso agora, ó. Agora eu já importei match, eu posso usar todos os comandos. Então, a função floor, ó. A função piso vai retornar o maior número inteiro menor que o número que você colocar aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, 1.001, né? O floor vai retornar 1, que é o maior inteiro menor que x, tá? Então tem a função sale, tem a função floor, essas funções estão em várias bibliotecas, todas as linguagens têm essas funções, tá? Elas vão ser muito úteis para você arredondar números, né? Truncar números e tal. E a última função que eu tenho é o valor absoluto, math.fabs. Então se eu colocar um número negativo aqui, ela retorna o positivo, é um módulo, né? O valor absoluto do número. Tá? Você pode passar uma variável também para a função. Então aqui, ó, x era 10.8, se eu colocar floor de x, por exemplo, né? Me dá 10, né? O menor inteiro. O C eu já viu que dá 11 e eu posso calcular o ABS de x também. Ai, perdão. ABS de x. Só que o valor absoluto de número positivo é o próprio número, né? A gente já sabe disso, beleza? Então tá aí nossas funções básicas aí do módulo math, tá? Vamos lá, agora tem mais funções aqui, ó. Math factorial calcula o fatorial do número n, tá? Então vamos usar o math factorial. Math factorial de 10, então vai calcular o fatorial de 10, que já começa a ser um número grande, né? Fatorial de 100. Faz. A Fê, né, já viu, começa a virar esses números que a gente não consegue entender, ele provavelmente já deu algum problema numérico aí. Não sei se está exatamente o número aproximado, né? Mas ele ainda está se virando aqui ele já começa a truncar os valores, né? Não vai ter a precisão perfeita, mas deve estar bem perto do fatorial de 300. Mas são números tão grandes que já não fazem nem sentido aí na nossa cabeça esses números, né? Então, fatorial, né? Se quiser calcular 10 fatorial, eu tenho que escrever factorial, math factorial de 10. Beleza? Continuando. Math.gdc, greatest common divisor, né? O maior divisor comum entre A e B. Então, vamos lá, ó. Math.gdc, qual que é o maior divisor comum entre 10 e 125? Provavelmente é 5, né? Então ele achou lá, né, o maior divisor comum. Tá? Math trunk. Trunk é truncar, tá? Para você truncar o número. Então o que ele faz? Ele retorna a parte inteira de x descartando os decimais. Ó. Então vamos fazer dois exemplos aqui. Ó. Math trunk. Né? Imagina que você tem um número que você quer descartar a parte real dele aqui, a parte depois da vírgula, né? Você chama o math trunk, olha, truncou a função. E se você rodar no 1.999, não interessa aqui quantos noves, também ele vai descartar a parte decimal, sobrando só a parte inteira, né? Então isso trunca pra gente. Bem, então vamos ver um exemplo que eu achei legal aqui, ó, né? Que é o seguinte. Usando essas funções simples, né? A gente já pode implementar uma função bem mais avançada, né? E assim meio que a calculadora faz. A partir das operações básicas, só multiplicação, exponenciação, fatorial, consegue calcular todas as outras funções complicadas. Então, ó, vamos aqui nesse exemplo usar a função fatorial, tá? Para aproximar o valor de seno de x, tá? Então, existe uma fórmula que vocês devem ter aprendido em cálculo, né? Que é a expansão em série de Taylor, tá? Quem já viu isso, tá? É bem interessante. Você aproxima uma função que tenha todas as derivadas, né? Através de suas derivadas, né? Então, você
tem como aproximar a série de seno de x aí usando a sua série de Taylor, né? E a série de Taylor do seno de x é o seguinte, eu posso trocar seno de x por esse somatório infinito aqui, ó, que é x menos x ao cubo dividido por 3 fatorial, mais x à quinta dividido por 5 fatorial, menos x a 7 dividido por 7 fatorial, e assim por diante, tá? Então, a gente vai fazer um programinha para calcular essa série aqui. A gente vai fazer um for, tá? E vai criar os termos da série dentro desse for, tá bom? Também posso, assim, escrever essa série aqui usando essa formulação aqui, né? Somatória de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n, dividido por 2n mais 1 fatorial, né? Vai me dar esses números de baixo, multiplicado por x elevado a 2n mais 1, tá? Então, vamos programar essa fórmula, esse somatório. Tá? Eu vou precisar do comando math, beleza? E agora eu vou fazer um for, tá? Vamos fazer um for com as partes da série, tá? Então, olha só, termos for e in range, vou colocar n, o próprio n, em range 10, tá? Então, vou calcular os 10 primeiros termos da série aí, o n vai variar de 0 até 9, vou ter os primeiros termos. Beleza? Então, vou tentar calcular isso aqui, ó. Então, dentro desse for, eu vou ter, ó, menos 1 elevado a n, dividido por 2 vezes n mais 1, tá? Só que aqui eu tenho que pegar math.factorial, tá? De 2n mais 1, estou dividindo pelo fatorial de 2n mais 1. Tudo isso que multiplica, tá? Então, meio que não importa onde que eu coloco, eu tenho esse produto e vou multiplicar por o valor de x, que é onde eu estou calculando o seno. Então, vou colocar aqui x igual a... Ah, olha que interessante, ó, math.pi. Isso aqui me dá o valor de π, tá? Então, x está valendo π. Vamos calcular π sobre 2, né? Que é 90 graus aí. O que está entrando aqui nesse seno tem que ser em radianos, tá? Então, π sobre 2. Fatorial vezes x elevado a 2n mais 1. Então, vou colocar x elevado 2. Aqui em cima eu sou obrigado a colocar 2 vezes n mais 1. Beleza? Então, se você pensar, ó, esse for vai iterar nos elementos, né? Vai gerar esses elementos da série aqui para mim, ó. Vamos executar aqui, tá? Chamar isso aqui de termo n, né? O enésimo termo, só para a gente poder ver o que isso já está fazendo, ó. Então, ó, comecei no primeiro... comecei aqui o primeiro termo, né, que é só x vale π sobre 2, 1,57. Depois ele foi iterando, vendo que aqui o sinal vai ficando positivo, negativo. E ele está indo para zero. Tá? Aqui tem um exponencial negativo, quer dizer que cada vez tem mais casas decimais à esquerda do zero, elevado a menos 14. Né? Então está indo para zero, que é o que a gente espera, né, de π sobre 2, né, seno de 90, no caso... não, desculpa, aqui eu acho que eu errei alguma coisa. Deixa eu ver o que está faltando aqui que eu coloquei errado. Menos 1 elevado a n, dividido pelo fatorial de 2n mais 1, vezes x elevado a 2 elevado a n. Aqui, ó, talvez aqui tenha um errinho, né? Ele está fazendo 2 elevado a n... Mais 1 não está certo. 2 elevado a n mais 1. Esse π sobre 2, ele deveria... Ah, tá. Perdão. Tá? Então, ó, eu estou calculando os termos da série. Tá bom? Estou calculando os termos da série. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todos esses termos aqui. Eu tenho que somar eles. Aí eu vou para o valor de seno, né, para seguir essa fórmula. Aqui eu estou calculando os termos, então x
x a terceira dividido por 3 fatorial é esse, x a quinta dividido por 5 fatorial é esse aqui, então são os termos. E agora eu vou somar os termos, tá? Então o que eu vou fazer para somar os termos? Eu vou criar aqui uma lista termos, tá? E dentro da lista termos, eu vou acumular os termos. Então, eu vou pegar esse valor e vou acumular dentro da lista termos. No final, deixa eu dar um print só nos termos. Estou printando eles aqui. Beleza? Então, ó, acumulei, salvei numa lista e estão todos os termos aqui da minha série, tá? Aqui eles estão alternando, né? E agora, se eu quiser o valor de seno, a função diz que eu tenho que somar todos esses termos. E quanto mais termos eu colocar, mais perto eu fico do valor. Então, vou usar o comando sum do Python para somar os termos da série, por exemplo. Tá? Então, tá aí. Deu 1, né? Tem o programa. Esse programa calcula seno dx. Vou fazer mais um teste aqui, tá? Mesmo programa até. Colocar π sobre 4. Calculou 0,7, né? Tá aqui. É o seno de π sobre 4 e assim por diante. Eu posso colocar qualquer valor aqui em radianos e calculo, né, fazendo o somatório. Se eu quiser mais precisão, eu coloco mais termos, né, da série aqui, 100 termos da série agora. Aí eu vou ter mais casas decimais de precisão. Beleza? Então, estou fazendo esse somatório aqui, só é igual no infinito, né? Mas isso aqui vai estar bem perto já do seno de π sobre 4. Bem, eu poderia fazer isso de um jeito bem mais inteligente. Eu poderia usar, por exemplo, list compression, né? Então, olha só, como é que eu farei isso no list compression para ficar bem fácil? Opa, deixa eu deixar o programinha ali, tá? For x in... Desculpa, for n em range 100. E aqui eu coloco x igual mathpy sobre 4, tá? Então, ó, iniciei o x com mathpy sobre 4. Esse for aqui eu posso colocar em uma linha só. Então, eu estou pegando esses valores para n no range de 0 a 99, né? No range 100 aqui, ó. Então, isso aqui ó, é um list compression, né? Tem um colchete aqui, um colchete aqui. Ele vai criar uma lista para gente com esses valores, né? Veja lá a aula de list compression. Beleza? Então, em vez de eu ter que escrever em duas linhas, eu posso escrever só em uma linha. Em vez de eu ter que ficar fazendo esse append feio aqui, eu escrevo tudo assim. Isso aqui é mais fácil de ler. Então, eu estou pegando esse valor e calculando para n variando de 0 a 100. Se eu só rodar isso aqui, eu já vou ter a minha lista aqui, ó, né? Só que o valor de seno é o sum. Tá? É a soma desses termos. Então, se eu calcular a soma, ó, já deu 0,7. Então, aqui é um programa para calcular seno, tá? E para ficar bonitinho, não é mesmo, né? Eu posso definir isso dentro de uma função. Def, né? Vou definir, calcula seno de x. E essa função return, ela retorna esse valor aqui calculado com o list compression. Olha só como fica curto aqui no Python, né? E assim, é difícil ler? Não é difícil ler. Ó. Tem uma soma de uma lista, de um list compression. O que é esse list compression? É um n variando de 0 a 100 dessa sequência aqui, ó, tá? Desse número aqui variando de 0 a 100 somando. Então, estou escrevendo esse somatório podendo calcular, né? E é muito interessante, nesse sentido, eu poder escrever dessa maneira. E agora eu posso chamar minha função, né? Definir minha função aqui. Está aqui minha função. E agora eu posso chamar ela para vários valores aí, testar ela, né? Por exemplo, vamos calcular seno de x para matπ sobre 4, ó, calculou. Se eu quiser calcular para outro valor, π sobre 2, né? Tá ali, ó, deu 1, né? Aproximadamente, estou só com 100 iterações. Se eu aumentar aqui, esse número de zeros vai melhorar. Sei lá, π sobre... Só de π, deve... Tá aqui, ó, deu 0, né?
Lembrando que quando tem E a menos 16, aqui, ó, isso aqui é um número muito pequenininho, tá? 16 zeros antes do 3, né? Exponencial a menos 16, então tá quase zero, né? Então, calculei aqui a de π deu zero. Beleza? Então, só um exemplo bem interessante aí de como usar essas funções do pacote e você criar outras funções em cima delas. Então, tá aqui uma função para calcular seno, tá aqui os exemplos, né? Então, todos esses exemplos.